Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um SETcast, o podcast do SES. Hoje, aqui na nossa mesa, é uma honra receber o professor Jefferson Comim, né? Uma obrigado, fera aí da área da nutrição. Tem muita história para contar e vamos lá, vamos começar. Jonathan, faça as honras aí e esmaga o cara. Obrigado, inclusive. Valeu. Quanto a resposta. Prazer a todos, sou o Jonathan Bourdignon. Bom, a primeira coisa que eu já quero saber, ali para iniciar nosso papo, até que a gente acaba perguntando aqui para todo mundo, o que a gente quer saber é realmente o início ali. Quando foi que você decidiu fazer nutrição? Assim? Tá. Porque a gente vê alguém, sempre um estudante, escolheu um curso. Às vezes a gente pergunta para uma pessoa, ela não sabe muito bem responder. Às vezes foi influência da família, né? Então, quero saber, você decidiu mesmo, você quis essa área? É interessante essa pergunta. Fala, pessoal, beleza? É interessante essa pergunta porque eu já escutei aluno falando que, por exemplo, decidiu fazer biomedicina porque usava jaleco. Nossa! Você faz, como assim? Vai fazer cuidador de idosos, 16 meses. Não, o cara que frita pastel e também usa jaleco. Então, não tem nada a ver, né? Porque fala de pensa num status, alguma coisa do tipo. Mas, o que acontece? Eu decidi para nutrição por conta do esporte, por conta de exercício. Eu entrei na faculdade de nutrição, já queria fazer nutrição esportiva. Já queria, assim, bem focado. E tudo isso aconteceu porque por conta de hábito e estilo de vida. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu ainda pratico, né, jiu-jitsu, e eu praticava jiu-jitsu e competia bastante. E aí surgia aquela dúvida, né? Aquele cara parava de comer para entrar no peso, o outro tomava tal negócio para conseguir render mais. Eu ficava, putz, será que isso funciona? Será que isso não funciona? Como que eu vou saber? Preciso estudar, né? Então o clique para entrar na nutrição foi justamente esse. Então, assim, eu vi algo que estava na minha prática do dia a dia e eu falei, não, eu preciso aprender qual que é a teoria por trás disso. Tem até uma história que acabou influenciando no final de 2007. O líder da nossa equipe de jiu-jitsu acabou morrendo. Era um cara famoso, jogar aí na internet, Ryan Gracie, digitar na internet. Ele acabou morrendo. E aí eu fui no enterro dele, no velório, e a gente conheceu a família dele, enfim, eu e meu professor, a gente conheceu a família dele. E uma das tias dele falava que a família lá ou estudava luta ou estudava nutrição. E tem até vários livros, eu acabei lendo o livro deles, enfim. E eu acho legal no livro deles porque eles são muito sinceros. Quando eles colocam no livro deles assim, não tem nada de científico aqui. Porque a gente vê aí em YouTube, a gente vê na internet um monte de gente falando sobre nutrição. E essas pessoas, elas falam que tem ciência por trás, mas não tem. Então eu achei muito honesto naquela época, quando eu tinha meus 16 anos, enfim, eu achei muito honesto naquela época que eu li o livro. Olha, não tem nada de científico aqui. Já falava. E aí foram algumas coisas assim que colocaram essas interrogações na minha cabeça para eu ir para nutrição, né? Acabei entrando no curso de nutrição. Eu entrei no curso de nutrição, o jiu-jitsu me ajudou a financiar o curso, porque eu disputava campeonato pela faculdade. Então tinha bolsa atleta. Então tinha bolsa atleta. Se não fosse o jiu-jitsu para colocar a interrogação na minha cabeça, se não fosse o jiu-jitsu para colocar, para me ajudar, provavelmente não tivesse feito. Claro. Aí eu fui fazendo nutrição. Cara, tudo que surgia gratuito de curso, eu tava lá. Tipo, eu ia. Tudo que surgia de gratuito de curso, eu ia. Aí, mais ou menos na metade do curso, eu conheci... Vocês sabem quem? Sabem quem, né? A chefa. Eu conheci a minha chefa. Tá no episódio passado. Tá no episódio passado, a minha chefa. Episódio que durou aí 10 horas. Ela gosta de falar um pouquinho. Eu conheci a chefa, né? E ela já tava, acho que ela tava 1 ou 2 anos à minha frente, enfim. E ela já tava engatilhando pro mestrado. Ela já tava indo, mano, nerd, né, velho? Quem manda em tudo. Mano. Me fizeram a pergunta no Instagram, foi assim, o que você aprendeu nos últimos anos, assim, top 5 mais importante. E aí eu não respondi ainda, mas eu tô pensando em colocar assim, primeiro, obedecer à esposa. Segundo, não esquecer o primeiro. Eu falo que eu sou faixa preta de jiu-jitsu por defesa pessoal, velho, não é por hobby. Entendeu? Pra não apanhar em casa.
Então, assim, aí eu conheci a chefa e a chefa já tava engatilhada no mestrado e, putz, a minha pretensão é muito louco como as coisas acontecem, né? Por mais que eu fale, eu entrei na nutrição pensando em nutrição esportiva, eu nunca pensei em virar professor, em ser professor, entrar numa sala de aula para ser professor, ou então desenvolver pesquisa, nunca tinha pensado nisso. E aí ela acabou me levando para esse lado, tanto é que eu tava no último ano eu lembro que foi engraçado, porque assim, eu tava no último ano da graduação, acho que no último semestre, se bobear, e eu já tinha prestado a prova do mestrado, para entrar no mestrado, eu passei. E aí você fala, pô, da hora, o cara passou. Só que, mano, eu não tinha me formado ainda, tá ligado? Tipo assim, pode ser que eu não passasse na graduação. O que eu ia falar pros caras do mestrado? Caramba. E aí eu acabei... Você fazia iniciação científica? Nunca fiz, velho. Você só meteu a cara, fez a prova e passou. E assim, posso falar... Raro, hein? Me arrependo muito, você que tá na graduação, me arrependo muito de não ter feito iniciação científica. Se você quer ir pra área da pesquisa, se você quer ser docente... Vale muito a pena você já fazer uma iniciação científica. Na verdade, eu acho até para quem não pretende ir para a área acadêmica, eu acho que é legal fazer iniciação científica. Porque assim, não vai ser... Quem sabe você não se descobre, né? Também, mas também eu acho que não vai ser algo tão pesado assim, que acho que a pessoa não consiga lidar. E é o contato que você tem com a pesquisa, com a ciência. Porque na prática clínica... Você tem que ter embasamento em tudo que você for passar para o seu paciente. Perfeito. Então, se a pessoa precisar ler um artigo, ela já vai ter uma noção de como funciona. É isso. Isso é exatamente o que eu ia falar. Então, na iniciação científica, dependendo de onde você for fazer, você pode fazer com... sei lá, experimento com camundongo, enfim. Mas o que você vai aprender? Você vai aprender a estudar. Se você sabe estudar, você consegue aprender qualquer coisa. Então, tipo assim, você vê o cara que ele sabe estudar, o cara é engenheiro, mas às vezes o cara manja pra caramba de nutrição. Por quê? Porque ele sabe estudar. Então, se você souber estudar... Nossa, você deu uma resposta que eu nunca tinha escutado e faz total sentido. Se você souber estudar... O cara, sei lá, o cara de novo, é arquiteto, mas o cara toca violão pra caramba. Mas por quê? Porque ele sabe estudar. Então, se você souber estudar, você consegue aprender qualquer coisa. Sim. E na iniciação científica, você vai aprender de fato a estudar. Porque, infelizmente, tipo... Você fala, mas na graduação eu aprendo a estudar. Você que pensa. Vou ser sincero com vocês. Você que pensa que na graduação você... Porque muitas vezes a gente fica só criando expectativa de que o professor vai colocar aquilo na nossa cabeça na graduação. E não vai acontecer. Quando eu falo estudar, é você levantar uma dúvida e você se virar para responder essa dúvida. Você ir atrás, investigar. Você ir atrás. Então, tipo assim, cara, vou pesquisar no Google. Aí só, puta, mas será que a qualidade dessa informação, ela é... boa, ela é verídica. E outra, mesmo quando você estiver fazendo ali o seu relatório ali da iniciação científica, qualquer documento, você colocando ali os resultados de uma pesquisa, você vai ter que embasar eles. Você vai ter que defender eles. Então, você realmente vai ter que pesquisar, vai ter que aprender, sabe? Vai ter que sustentar aquilo que você tá falando. E você tá fazendo essa iniciação científica, você não tá sozinho, né? Você tá, por exemplo, você tá com um cara que é... Você tem o chefe do laboratório, por exemplo, você tem lá mais 3 ou 4 alunos de mestrado, mais 2 ou 3 de doutorado. Você pode... É uma escola... você pode, tipo, perguntar para um, para outro. Então, assim, se você tá na graduação, vale muito a pena. Vale muito a pena fazer uma iniciação científica. Eu já falei aqui em outros episódios, inclusive no passado, eu não fiz durante a graduação. Eu fui fazer depois que eu me formei. Eu fiz de forma voluntária. Aí já entra dar um estágio. Porque eu queria entrar no mestrado, então eu não tinha passado na prova do mestrado de primeira, mas aí eu decidi continuar com aquele orientador. Falei assim, não, deixa eu fazer iniciação científica com você de forma voluntária. Vamos lá. Você aprendendo, rotina. E foi muito bom, que aí depois, quando eu entrei no mestrado no ano seguinte, eu já tinha uma base lá atrás, já tinha um contato ali com artigo científico. Eu acho animal, acho que vale muito a pena. Tanto é que hoje eu não dou aula mais na graduação, mas sempre que surgir aluno, pô, Jeff, posso fazer iniciação científica? Cara, a gente tem que se virar pra você fazer, vamos dar um jeito de fazer. Então, assim, vale muito a pena fazer mesmo. E aí eu prestei o mestrado, enfim, aí deu certo. Afinal, embora eu tivesse já passado, enfim, consegui concluir minha graduação. Prestei o mestrado,
Fiz o mestrado, a gente teve alguns resultados muito legais ao longo do mestrado com o grupo, né, de pesquisa de maneira geral. A gente apresentou esses resultados num congresso, consegui ganhar um prêmio. Tipo, eu não gosto muito de falar isso, parece que eu sou snob. Desculpa, não, mas tem que falar, pô. Eu não curto muito, eu fico meio envergonhado. Não sei se vocês repararam, mas estou olhando pra baixo nesses momentos. Não, mas é aí que você tem que falar. Não pode mesmo. falar do seu prêmio. Pelo amor de Deus, eu não quero Porque parecer tem que mostrar isso. pros caras que é possível, entendeu? Sim. É possível, igual Não, você falou. É possível. Se não fosse o jiu-jitsu, talvez eu não conseguiria fazer a minha faculdade. E você vê, é um negócio que, tipo assim, surge no seu dia a dia. Você tá lá na adolescência, sei lá, Cara, eu aposto que um monte de gente tava na adolescência, faz academia e surge uma interrogação e fala, putz, eu vou fazer uma educação física, vou fazer uma nutrição, vou fazer uma biomedicina, vou fazer uma medicina, alguma coisa do tipo. Então, é coisas que surgem no dia a dia. E aí, o legal, uma história legal, inclusive, eu acho interessante eu falar isso, compartilhar com vocês, porque vai linkar com uma opinião minha, que eu falo para todos os alunos que eu tenho contato, que a gente conseguiu escrever um resumo, mandar para o congresso. O trabalho foi esse trabalho com os resultados do mestrado e foi ali, a gente foi agraciado com o prêmio. Isso em 2015. Só que era um trabalho que foi submetido para a Sociedade Respiratória Sociedade Europeia de Respiratória. E aí a gente tinha que falar inglês no negócio, né? Só que aqui nosso... É aquela ATS, não? É o European Respiratory Society. ERS. Sim. É o ERS. E aí, cara, não falava inglês. E tipo, cara, você tem que falar inglês. Até mesmo porque tudo que sai de ciência, publicado, feito no Brasil ou não, feito em Portugal, que seja, cara, é publicado em inglês. Então, se você quiser ser um profissional assim, atualizado, o inglês ele é fundamental. Não digo nem o inglês falado, mas o inglês lido, compreensão é muito importante. E dá pra pegar, né, o de artigo científico, porque são muitos jargões que eles usam, são sempre as mesmas palavras e tal. Então, se você cria a prática de leitura científica, perfeito. Você vai pegando. Vai pegando. E aí, enfim, a gente mandou esse trabalho, foi premiado e, tipo, eu não falava inglês ainda. E aí, cara, aquele negócio. Correr contra o tempo. Só que eu acabei de falar pra vocês. Se você souber estudar, você aprende qualquer coisa. Então, tipo assim, me dediquei a estudar. E aí, de novo, a chefa dando aquela puxada pra cima, ou empurrando, ou então uns chutões mesmo, né? Sempre puxando pra cima. E aí eu conseguia me apresentar lá, lindo, legal, maravilha. Terminei meu mestrado, já comecei a dar aula. Tudo na nutrição. Depois que eu me formei, eu já acompanhava atleta em esporte de combate, que é o nicho que eu tô inserido até hoje, né? Então, legal. Atleta de Muay Thai, Jiu-Jitsu, vi os caras já perder peso, enfim. Legal. E acompanhava essa galera. E aí eu falei, bom, vamos pro doutorado, só que eu não quero mais ficar aqui. Eu não queria ficar mais naquela universidade que eu estava, no mestrado. Não queria mais estudar o que eu estava estudando. Vamos pro doutorado. Aí eu falei, vamos para uma outra universidade. E aí tinha uma prova. Essa prova, como que funcionava para entrar nesse departamento que eu queria? Você tinha que primeiro provar a proficiência em inglês. Então você faz uma prova de inglês. Depois você tinha que fazer uma prova que é de biologia celular. Caramba. E aí nessa prova, assim, os caras colocam 6 perguntas. Você tem 4 perguntas, você só escolhe 4 para responder, e eles te dão uma folha de papel almaço. Lembra que papel almaço que a gente usava bastante? Há long time ago, há muito tempo, a gente usava papel almaço. E aí depois davam 6 perguntas, você tinha que responder 4. Mas não é tipo assim, e você tinha 2 horas para responder. Mas não é tipo responder 2 linhas. Os caras te dão folha ao maço à vontade. Então são uma pergunta, você vai usar 2, 3 folhas pra responder. Eu lembro que nossa, a minha do mestrado você como doendo, velho. Então. E tipo assim, os caras colocam... como que acontece a síntese de proteínas? Síntese de proteínas, sei lá, você vai falar de transcrição e tradução. Explicar tudo certinho. Você tem que falar lá da proteína, do RNA, você tem que falar exatamente, né? Bom, foi uma experiência muito legal prestar a prova. Só que foi legal porque eu esbarrei na frustração porque eu não passei de primeira. Então assim, você fala, você não é o cara que sabe estudar? Sei, mas eu também tô aprendendo. Então assim, eu passei na prova de inglês, chegou nessa prova, aí você vai lá, aí você vai responder. Não passou na primeira.
E aí você que tá acostumado. Mas você não passou na proficiência? Não, na proficiência eu passei. Tá. Mas aí depois na prova de biologia eu não passei. Eu acabei não passando. Prestei e não passei. E aí você fala, e agora? O que você faz? Você desiste? Você continua tentando? Ou você vai, tipo, sei lá, vai chorar pra sua mãe? Sua mãe fala, filho, eu te acho lindo. Vai fazer isso no máximo, né? E aí eu falei, não, vamos passar nesse negócio, não tá ligado? Que aqui é sangue ruim, vamos passar. E aí, tipo, estudar. Se antes de estudar, eu lembro que, por exemplo, eu pegava videoaula, tirava o áudio, colocava, por exemplo, no carro, colocava em qualquer coisa pra ficar estudando o que tava sendo dito. Ouvindo o tempo todo. Ouvindo o tempo todo pra aquilo entrar na minha cabeça, sentava, estudava. Final de semana eu ia pra casa da... Hoje minha esposa ia pra casa dela e você fala, vocês ficavam lá assistindo filme, o quê? Estão vendo se bobear tem foto, assim, tipo, na mesa da sala de jantar dela, a gente estudando, enfim. Estudava pra caramba. E aí eu consegui passar. Aí eu lembro que dessa prova, tinha tinha proficiência em inglês, tinha essa prova de biologia. E ainda, como se não bastasse, você passava por uma banca. Caramba. Você passava por uma banca para entrar no doutorado, no departamento que eu queria. E aí eu entrei no doutorado. Aí eu consegui passar pela banca. Banca, pra quem não sabe, vão ter 3 professores ali com uma experiência... Detalhe que eu já dava aula na graduação nessa época. Uma experiência assim de... O que você tem de vida, esses professores têm de experiência. E aí eles vão fazer pergunta pra te testar mesmo. A minha do mestrado teve também. Vão fazer pra te testar mesmo. Aí eu consegui passar legal. E aí eu tinha que me dividir, né? Entre dar aula, conseguir desenvolver projeto. Tinha vezes que, por exemplo, eu acordava, dava aula, almoçava, dormia tipo assim 1-2 horas de tarde, aí ia de noite, dava aula, aí ia de madrugada pro laboratório, ficava fazendo experimento de madrugada. No dia seguinte já emendava, dava outra aula. Caraca. E aí conseguia descansar um pouquinho de tarde para depois de noite dar aula de novo. Então, tipo assim, a grande verdade é que não é fácil. Não é fácil. Você tá vivo? Tamo aí, né? Tá vivo, né? E é isso que a galera precisa entender. Rodou um tempo sem óleo. Você olha assim, o chassi tá meio baqueado o chassi, né? Mas tá vivo. Ficou um tempinho sem água. Pô, mas você... Rodou sem óleo, mas tá vivo. É isso que a galera precisa entender. Que não é fácil, cara. Só que é possível. Você tá entendendo? Essa é a grande verdade. Não é fácil, mas é possível. Você tem que olhar e falar... Cara, se o outro conseguiu, por que eu não consigo? Exatamente. Essa é a grande verdade. Se o outro conseguiu se formar, conseguiu fazer um mestrado, conseguiu fazer uma pós, conseguiu ir pra fora do país... É isso. Por que eu não consigo? Porque o cara vem de família rica. A grande verdade é que ninguém tá nem aí pra isso. Você tem que olhar pros lados e falar, velho, sou eu e eu vou conseguir ir em frente. A verdade é que, sim, uns têm vantagens sobre os outros. Só que a vida é isso, bicho. A vida é isso. Enquanto você não encarar isso, enquanto você não colocar pra dentro do seu peito que, eu vou conquistar o meu espaço, eu vou lutar pelo meu espaço, ninguém vai conquistar o seu. Exatamente. Ninguém vai fazer por você. Privilégio sempre vai ter, né? Sim, exatamente. Então, alguém sempre vai ser mais privilegiado. Um vai sair às 8 pra chegar às 9 no serviço, outro vai sair às 5 pra chegar às 9 no mesmo serviço. E vai ganhar a mesma coisa. Vai ganhar a mesma coisa. Mas a vida é isso aí, falou mano. Falou tudo. Entendendo? Então, tipo assim, não adianta chorar, tem que ir pra cima mesmo. Eu lembro que até na graduação teve... É engraçado como alguns professores te marcam, você não lembra o nome do professor. Aliás, eu sou o Jefferson Comino, não se esqueçam de mim. Você não lembra o nome do professor, mas às vezes você lembra de falas do professor. E tinha um professor que ele falava: cara, vocês estão agora na graduação, vocês vão passar por muita dificuldade. Dificuldade, por exemplo, financeira, em momentos que você vai falar... será que eu devo parar de fazer a faculdade para que esse dinheiro seja poupado e eu consiga ajudar a família? Esse professor falava isso. E legal, você pode até fazer isso. Tá, mas e depois? Você só vai estar fazendo algo paliativo para aquele momento. Você tá tampando buraco. Você tá tampando buraco. Mas e depois? Você vai conseguir garantir alguma coisa melhor? Então, eu acredito sim que estudar seja o caminho, mas eu acredito que não se limita também só a estudos, mas as dificuldades estão aí e sim, você gostando ou não vai ter que transpor. Eu cheguei aos últimos semestres, que aí a mensalidade aumentou, eu cheguei a ter uma dificuldade para pagar a mensalidade, aí eu até pensei em trancar, que eu falei assim, eu vou juntar uma grana, depois eu volto. Aí meu avô falou assim, não, a gente vai dar um jeito, que ele falou assim, porque o estudo, ele é um investimento ali, só que o retorno dele não é de imediato.
né? Não. Então, ele falou assim, se a gente parar agora, a gente só vai atrasar mais ainda, né? O exato. retorno. É isso, é então, isso. aí ele falou, não, a gente vai terminar. Conseguimos, foi difícil, mas aí depois eu consegui entrar no estágio, aí eu consegui Aí depois pagar começa a clarear, parece, aí né? começou, sabe, tudo a muito melhorar, louco. mas muito louco. foi aquilo, se eu tivesse parado antes, muito louco, aí muito teria louco. sido pior, entendeu? Muito louco. Por exemplo, eu falei pra vocês que eu me formei, aí eu acabei ingressando